Então vamos lá, amados. Romanos 9, versículo de número 6, nós vamos ler até o versículo de número 33. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então tem alguém que ainda não encontrou. Vamos lá, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, amados. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Uma coisa nós temos que concordar com o que Pedro disse lá na carta dele. Ele disse que Paulo, ele falava muitas coisas difíceis, né?
E se Pedro achava isso, quem somos nós para discordar? Você vê que foi num texto que talvez você não entendeu nada, mas você crê que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus, vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, hoje nessa noite, mais do que todas as outras, nós clamamos, meu Pai, pela Tua intervenção aqui. Porque, meu Deus, a nossa incapacidade ela é grande demais. E, meu Deus, a Tua palavra, se ela não for revelada, meu Deus, nós continuaremos negros na nossa visão, em trevas no nosso entendimento. Mas, meu Deus, eu peço ao Senhor que nessa noite, meu Pai, a Tua misericórdia ela venha sobre nós e que o Senhor fale conosco através desta palavra. Porque, meu Deus, se nós sairmos daqui sem ouvir a Tua voz, a nossa vinda aqui terá sido em vão. Mas, meu Deus, ninguém pode falar do Senhor se o Senhor não estiver com Ele. Então, meu Deus, assume o Teu lugar aqui neste altar e nos nossos corações, para que através dessa palavra nós venhamos ser transformados por Ti. Não nos poupe, Deus. Fale da Tua maneira, do Teu jeito, ainda que venha doer em nós. Que o Senhor, meu Deus, ministre nos nossos corações, mas não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Se assente. Eu vou pedir para você, hoje, o máximo de atenção, amado. Esses textos que nós lemos aqui, eles são muito complexos. Por isso, se você puder prestar o máximo de atenção possível no que vai ser ministrado, preste, porque Deus, Ele quer fazer a obra na tua vida, no teu coração. Ele quer ministrar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, façam silêncio. Nós vimos nesse assunto complexo e difícil que Paulo está ministrando, porque esse assunto ele é muito difícil para nós, seres humanos, ouvirmos. Porque Paulo, ele vai tratar aqui e vai falar do pior assunto que o ser humano poderia ouvir, que é a soberania de Deus na salvação. E a soberania de Deus na salvação, ela tem o conceito de que Deus, ele salva quem ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. E esse assunto ele é muito difícil para o ser humano, porque vai jogar por terra todo tipo de atitude que nós venhamos fazer, a nossa força, do nosso próprio jeito, para que nós venhamos ser salvos. Paulo ele vai botar ali um machado na raiz, no antropocentrismo, que é o ensinamento que o homem ele tem a sua especialidade para Deus. Então, para o ser humano ouvir é muito difícil. E Paulo, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 9, ele vai se expressar com muita tristeza no seu coração, amados. Paulo, ele vai dizer ali nos versículos de 1 a 5 o seguinte, que ele tem muita tristeza no coração dele, que Paulo ele está muito chateado, com o coração muito apertado, por causa que ele está vendo em volta dele os seus compatriotas, os israelitas, perecendo, indo para o inferno. Ele vai ver aqueles homens que tinham de tudo para não perecerem, começarem a perecer, mesmo tendo todo o favorecimento de Deus. E Paulo, ele vai ficar muito triste em ver aquela situação. E amados, eu disse aqui na semana passada
que quando eu li Romanos de 9, do versículo 1 até o 5, eu fiquei muito triste comigo mesmo. Eu fiquei muito chateado, porque Paulo está dizendo que ele fica triste em ver as pessoas perecendo. E nós, amados, quantas vezes nós passamos perto de bares, nós passamos perto até mesmo de bocas de fumo, e vemos pessoas ali dentro se perdendo, se prostituindo, pessoas que vão deixando a vida se esvair por entre os seus dedos, naquele consumismo, consumindo coisas que irão fazer mal para eles. E nós, quando vemos isso, pegamos a nossa Bíblia e seguimos o nosso caminho, sem sentir nenhum pingo de tristeza. Eu falei com Deus, Senhor, eu não posso ser assim. Eu tenho que ter um coração mais voltado para o meu irmão, para as pessoas à nossa volta. E talvez, amado, na sua vida tem sido isso uma verdade. Dentro da tua casa tem pessoas se perdendo, pessoas aprisionadas no vício. Na rua que você mora, no prédio que você mora, você vê tanta gente se perdendo e talvez o teu coração já secou a ponto de você não estar nem aí. E Paulo, ele vai começar a sua tese da soberania de Deus na salvação, dizendo que ele tem uma profunda tristeza, porque aqueles homens tiveram de tudo. Eles tiveram as leis, eles tiveram as promessas, eles tiveram Cristo nascendo em Israel, e mesmo assim, eles estavam perdendo a salvação. E eu quero que você pense nisso também. Você que está aqui nessa noite, quantas oportunidades você já não teve de consertar a sua vida com Deus, de acertar o seu caminho com o Senhor, de colocar as coisas direitas perante o Deus que te salvou, e talvez até hoje você não consegue colocar. Você não está muito diferente dos israelitas, por causa que eles tiveram oportunidades e não aproveitaram. Mas eu quero te dizer, tomara que nessa noite, ao final dessa ministração, você não perca essa oportunidade, que não seja mais uma oportunidade perdida na tua vida, que essa noite seja o dia em que Deus, ele mudou a tua história verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos começar a exposição dessa palavra nesse contexto. Paulo, ele está muito triste dizendo que os israelitas irão perecer, mesmo tendo de tudo para não perecer. E diz aqui nos versículos de número 6 a 8, Paulo ele vai usar um termo chamado eleição. E o que é a eleição, amados? Nós aqui no Brasil e até mesmo no mundo usamos muito o termo eleição para eleger pessoas que vão assumir cargos. Por exemplo, para representar o povo ali no governo, na prefeitura. Tem pessoas que elegem uma comissão dentro de uma empresa. Quando a empresa tem essa democracia interna, acontece disso. Só que quando se fala da palavra de Deus, o termo eleição, nós podemos entender da seguinte forma. Todos nós que estamos buscando a Deus, buscando salvação, nós somos candidatos. Somos candidatos a tomar posse de um lugar no reino de Deus. Só que entre a nossa caminhada de fé, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer comigo e com você, que pode tentar nos impedir ou desabonar a nossa conduta de sermos no final, na caminhada da fé, eleitos por Deus. Porque é maravilhoso se você for eleito. Se eu fosse você, lutava por isso. Porque lá tem muitas moradas. Não tem choro, não tem dor, não tem pranto. Não tem fome. O próprio Cordeiro, ele será a nossa luz. Então é maravilhoso. Então vale a pena lutar para ser um eleito de Deus. Só que, amados, quando nós olhamos para o mundo, o termo eleição, dá para saber quem está na frente. Porque
tem aquela pesquisa, às vezes fraudulenta, que diz, olha, fulano está na frente, está quase vencendo. Ciclano está lá embaixo. Só que no reino de Deus não é assim. Não é assim, porque Deus, ele não olha para o começo das coisas. Ele olha para o final delas. Deus, ele valoriza a pessoa, é lá no final, quando ela está chegando lá. É aí que Deus, ele elege a pessoa. E se fosse hoje o dia da eleição de Deus, hein? Como que você estaria em nome de Jesus? Então, tendo dito isso em introdução, diz aqui no versículo 6 que Paulo, ele triste pelos israelitas, ele vai pressupor que alguém vai dizer o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que Paulo está dizendo? Que alguém pode pensar assim: se o israelita não for salvo, a promessa de Deus falhou. A palavra de Deus, ela falhou na vida das pessoas. Ou talvez você pode pensar, Deus, ele falhou na minha vida. Por causa que a minha vida está ruim, eu estou perecendo, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Se Deus, ele fez uma promessa na minha vida, a palavra dele tem que se cumprir. Paulo está dizendo aqui que a promessa de Deus, ela não falhou. Porque a eleição de Deus, amados, ela não é genética, não é quem nasceu em Israel que vai herdar a salvação. Quem é filho de Abraão de fato? Não é o que tem o sangue de Abraão, mas é aquele que tem a fé de Abraão. Todo aquele que tem a fé de Abraão, esse sim é filho de Abraão. Amém? E aí Paulo, ele continua dizendo aqui nos versículos de número 9 ao versículo de número 13, diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém? Vamos pensar um pouquinho, amados. Por que Deus escolheu a Jacó? Por que Deus, ele fez a escolha por Jacó e não por Esaú? Jacó, ele era melhor do que Esaú? Hein, igreja, sim ou não? Não. Mas pensa bem comigo, quando Deus, ele escolhe, é no começo ou no fim? É no começo. Você vê aqui, ó, que a palavra está dizendo que não eram nem os gêmeos nascidos ainda, e ele virou para Rebeca e disse assim: olha, o mais velho servirá ao mais moço. Eu vou ter misericórdia de Jacó e vou desprezar Esaú. Deus quem disse isso. Mas por que Deus, ele vai declarar isso? Porque, amados, se Deus ele escolhesse no final, entenda isso, ó, Deus ele se atenta para o final, mas Deus ele não escolhe apenas no final, ele escolhe no início. Pastor, mas isso é um pouco confuso, vou te explicar. Pensa bem comigo. Se fosse Deus escolher uma pessoa no final da vida, seria pelo mérito dela. Iria se fazer um balanço, iria ver a biografia da pessoa e falar: olha, você pelas obras que teve merece a salvação. Mas Deus, ele vai escolher a pessoa antes dela nascer. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê mérito do homem na eleição, e sim a soberania dele. Igual, por exemplo, Deus, ele escolhe no começo, porque ele vê lá no fim.
Pensa bem comigo. Quando antes de você se converter, talvez alguém disse assim para você: você não vai para frente, você não presta, você vai se dar mal na vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez quem disse isso para você já até pereceu já. Esse que tentou te amaldiçoar nem existe mais. Mas você está aqui de pé, perseverando, lutando. Quem via você lá atrás fala: não, você não vai nem passar nem dos 30. E você está aí vivendo, perseverando, lutando. Mas tem muita gente que estava tão bem há 20 anos atrás, firme na presença de Deus, pregando, ministrando, fazendo orações fervorosas, que hoje estão caídos. Mas Deus, Ele consegue enxergar o final lá no começo da nossa vida. Por isso que talvez se fosse você, não escolheria Jacó. Você escolheria talvez Esaú, porque Esaú era um caçador. Jacó, ele tinha uma vida muito torta ainda. Você vai vendo que quando nós analisamos a vida de Jacó, há ali evidências de trapaça na vida de Jacó. Jacó, para você ter uma ideia, era uma pessoa muito complicada. E ele não era um servo de Deus desde cedo. Ele vai ter a sua primeira experiência com Deus com 93 anos lá no Val de Jaboque, amados. Então a vida de Jacó, ela era uma vida muito esquisita, mas Deus o escolheu antes, porque ele já sabia lá do final como que Jacó iria estar. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda isso, porque serve para todos nós, porque a sua vida, ela hoje, ela pode estar um fracasso, o teu casamento, as suas finanças, pode estar tudo bagunçado, mas não quer dizer que essa será a tua vida para sempre. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te trouxe aqui, porque Ele sabe que no final da tua vida, a sua vida será para a glória do Senhor. Será para isso. Louvado seja Deus. Amém? Diga para quem está do teu lado: Deus, Ele te ama. Amém? Ele te ama mesmo. Porque Paulo agora, ele vai começar a falar que a misericórdia, amados, ela é escolha de Deus. Quem aqui já clamou pela misericórdia de Deus, hein? Todo dia você fala: Deus, tem misericórdia. Mas, amados, Paulo ele vai mostrar aqui que a misericórdia, ela é uma escolha do Senhor, da soberania dele. Diz aqui nos versículos de número 14 ao 16, diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém, amados? O que é injustiça, amados? O que é injustiça? Injustiça, o conceito é você ter direito a algo e não receber. Você tem direitos, igual quando você trabalha numa empresa, eles não te pagam, aí você coloca na justiça porque você se sente injustiçado. Vai dizer: não, eu tinha direitos e não recebi. Mas eu quero que você pense na seguinte pergunta: quem merece salvação? Alguém aqui merece a salvação? Ninguém merece salvação. Ninguém. Sabe o que os nossos pecados eles merecem? Condenação. É isso que nós merecíamos. Todos nós, eu, você, os obreiros, todos merecíamos condenação. Ninguém merecia salvação. Ninguém pode chegar perto de Deus e falar: Senhor, eu mereço. Não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, agora, quando Deus ele decide, está todo mundo perdido. Quando Deus ele decide, no meio desse povo, salvar alguns, isso é misericórdia. Está todo mundo perdido.
Aí Deus ele te trouxe você pela primeira vez. Isso é misericórdia. É no meio de tanta condenação, Deus ele decidir salvar alguns. Mas se Deus ele decide condenar alguns, não é injustiça, é a justiça dele, porque era o que nós merecíamos, era o que nós necessitávamos pelos nossos atos. Isso é a soberania de Deus na salvação, é somente dele. Por isso que ele diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e eu vou, para quem me aprouver ser misericordioso, assim eu vou ser. Não tem desse negócio, fulano merece, ciclano merece. Não, é eu quem decido, Deus é quem decide, é ele quem decide. Amém? Diz aqui no versículo 17, em Romanos 9:17, continuando, diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, deixa antes eu explicar para você uma coisa, porque senão você começa a pensar assim: então Deus não é bom o tempo inteiro. Não, ele tem uma maldadezinha no coração dele, porque ele já cria a pessoa para destruir no final. Pensamento equivocado. Diz a palavra do Senhor, amados, que Deus deu a Moisés o que Moisés não merecia, que era a salvação. Isso é graça pura de Deus. Mas a Faraó deu Deus a ele o que ele merecia, que era a condenação. Não pensa que Deus ele criou Faraó para ser destruído, não. Faraó, ele endurecia o coração dele com Deus todas as vezes. Todas as vezes. Você vê que Deus, ele vai mandar Moisés várias vezes ali falar com Faraó. E o coração de Faraó endurecia sempre. Você vai ver lá no livro do Êxodo, que diz assim: e endurecerei o coração de Faraó. Mas sabe o que endurecia o coração de Faraó? Não era que Deus ele apontava o dedinho e falava assim: endurece coração, não. É que quando Deus ele falava o que Faraó não gostava de ouvir, o coração dele fechava. Quando Moisés ele chegava e dizendo: Deus ele quer que você liberte o povo dele. Os homens, as mulheres, os idosos, os camelos, as ovelhas, liberta o povo de Deus. Isso endurecia o coração de Faraó, porque Faraó ele pensava que aquele povo era dele. Eram os escravos dele. Não pode, os meus escravos. E o coração dele se fechava toda vez que ele ouvia aquilo que não queria. É assim que acontece até hoje, amados. Você vê que a pessoa, ela está na casa de Deus confortavelmente, enquanto o pecado dela não é exposto. Igual, por exemplo, se a pessoa está ouvindo a pregação e Deus está falando: gente, para de mentir. Eu não sou mentiroso, então não é para mim. Glória a Deus, é isso mesmo, Pai. Fala, Senhor. Até brinca com isso, até fala desse jeito. Olha, a gente tem que parar de roubar. Eu não roubo. Mas quando fala, tem que parar de adulterar, e ela está adulterando, o coração dela vira uma pedra. Se fecha. Ela não recebe mais aquela palavra. Ela não recebe. Porque ela acha que ela é boa demais. Quando Deus ele começa, para com esse vício. Eu não tenho vício. Mas quando Deus ele toca naquilo que a pessoa pensava que ninguém sabia, aí ela já começa a endurecer o coração. Você não vê tantas vezes tanta gente precisando de Deus, precisando do Senhor, está com a vida toda atrapalhada. Mas quando o Senhor ele fala: vem, se arrepende, aí a pessoa ela não quer. O coração endurece. E aí sabe o que Deus ele faz com Faraó? Ele deixa Faraó endurecer o coração. E sabe qual que é o pior castigo de Deus para o ser humano? É deixar você do jeito que você está. É deixar você. Você quer continuar mentindo? Então pode mentir. Você quer continuar errando? Então erra.
Você quer continuar fazendo coisas erradas, se prostituindo, sendo um pornógrafo? Continua. Porque no final não tem salvação para você. No final não tem. O pior castigo que Deus ele pode fazer na minha vida é me deixar do jeito que eu estou. Não chamar mais a minha atenção. Não acreditar que eu posso mudar. Não acreditar que a minha vida pode ser diferente. No momento que Deus ele deixa você da sua maneira, sabe o que acontece? Você vira uma estátua, amados. Você fica paralisado. A sua vida não anda nem para frente nem para trás. E isso está acontecendo com Faraó. Por causa que ele simplesmente não quer quebrantar o coração para Deus. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo de número 24, diz a palavra do Senhor que o homem mergulhou em tanta depravação, amados, que eles começaram a pecar com Deus e começaram a fazer deuses da maneira deles. Fizeram deuses ali semelhantes a homens, depois semelhantes a aves, depois fizeram homens semelhantes a répteis. Por fim, Deus já estava arrastando a barriga no pó. E aí, Deus diz na palavra, lá em Romanos 1:24, que Deus assim os entregou para que eles mesmos viessem ter em si a sua própria recompensa. Aí começou uma depravação sexual terrível. E amados, Deus, quando Ele te chama a atenção, é porque Ele ainda acredita que você pode mudar. Quando você ouve a palavra de Deus, na hora o nosso coração até começa a querer fechar, que dá medo. Dá medo, porque Deus ele sabe o que está acontecendo na tua vida. E o nosso coração tenta se endurecer. Mas se você quebrantar o teu coração, Deus ele arranca o coração de pedra, ele coloca um novo coração em você, que vai glorificar a vontade dele por todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amado. Então, quando Deus ele faz isso, é porque ele quer ver você bem. Não endurece o coração para Deus hoje, não. Diz aqui, continuando, nos versículos de número 19, diz a palavra do Senhor, que o homem vai começar a se queixar contra Deus. Diz aqui, ó, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Vamos no versículo 19 primeiro. O homem, amados, eu e você, nós não estamos no mesmo patamar que Deus, não. O homem nunca esteve no mesmo patamar que Deus para poder julgar as atitudes de Deus. Embora tem muita gente que gosta de julgar. Deus errou na minha vida. Quando as coisas não acontecem do teu jeito, né? Você programava uma coisa, aconteceu outra. Meu Deus, desse jeito eu não aguento. É como se Deus ele fosse um funcionário da pessoa. Mas só que nós não estamos no mesmo patamar que Deus para julgar as suas atitudes. E, amados, entenda isso. Deus, ele tem nas mãos uma massa caída. Imagina você que gosta de fazer um bolo, um biscoito, aí está aquela massa bem homogênea, bem durinha, começando a pegar um ponto, aí de repente a vasilha ela tomba e cai no chão sujo. Aqui no Brasil, a gente tem um negócio chamado de regra de 10 segundos, né? Caiu no chão, a pessoa começa... Dá para comer ainda. Dá para comer. Só que, amados, a massa caiu no chão, ela já está comprometida. A massa que caiu, ela não é mais uma massa pura. Então, o que se tem que fazer com a massa? O certo é pegar toda a massa que caiu, abrir a lixeira e pum lá dentro. Jogar todo mundo fora. E assim somos nós. Nós fazemos parte de uma natureza caída. Depois que o pecado entrou no homem, todos nós somos impuros.
Por mais busca que você tenha a Deus, você continua ainda com impureza no seu coração. Só que Deus, ele é tão misericordioso que a massa caiu, ela tinha que ir para o lixo. Aí o que Deus ele faz? Ele pega essa massa e coloca de lado. Eu vou tentar fazer alguma coisa com essa massa. Eu vou aproveitá-la em alguma situação. E é isso, amados, que me espanta. Isso me deixa completamente espantado, sabe por quê? O que me espanta não é alguns serem condenados, pessoas serem condenadas, é alguns serem salvos. É alguma pessoa dessa massa caída ser salva sem merecer. Por quê? Amados, uma das coisas que eu não consigo responder é por que Deus ele me escolheu. Por quê? Eu não sou tão bom assim. Por que Deus ele te escolheu? Você consegue responder isso? Eu não consigo. O que ele viu em mim que eu vasculhei na minha vida inteira e não vi de bom? O que Deus ele fez, amado? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês ainda querem discutir com Deus? Vocês querem discutir? Vocês querem falar alguma coisa com Deus? Vocês querem debater com Deus? Tem pessoas que nunca estão satisfeitas, amados. Querem debater com Deus. Às vezes a pessoa ela não está satisfeita nunca com o corpo que ela tem. Às vezes a pessoa ganhou uns quilinhos, né? Quarentena, pandemia, ganhou uns quilinhos. Vai fazer uma caminhada. Você não pode negligenciar a sua saúde. Mas tem pessoas não, que ela é tão vaidosa que vai mudando o corpo, mudando a aparência, mudando as coisas. Por causa que parece que Deus pegou aquela massa caída que tinha que ir para o lixo, ele não sabe o que está fazendo. Eu até dei um exemplo, amados. É que a maioria dos jovens, eles vêm me perguntar, muitas pessoas, eles falam, pastor, não, tatuagem é pecado. Quando me perguntam, eles dão vontade de falar assim, não, me liga mais não, por favor. Eu já mostrei dentro da palavra, mas eu pergunto para você que talvez está com o coração ardendo aí, para marcar o corpo, amados. Deus, ele te fez com tatuagem? Então não altera o projeto original de Deus, não. Quando você faz isso, é como se Deus estivesse escrevendo e você fala assim, Senhor, deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque o Senhor esqueceu que eu tenho que ter uma marca aqui. Não. Deus, ele sabe o que está fazendo, amados. Ele sabe. Igual, por exemplo, vai estudar aonde que surgiu essa cultura de marcação de corpo. Não veio do céu para a terra, não. Não veio. Isso é religião pagã, religião demoníaca, que tem aqueles rituais satânicos. Vai estudar isso para você tomar suas decisões. Mas sabe o que está acontecendo? Eles querem pegar a porta estreita e abrir ela na marra. E falar, Senhor tem que me aceitar aí no céu desse jeito aqui agora. Senhor errou, eu acertei o que o Senhor fez na minha vida. Eu consertei, e agora eu quero ir para o céu. Não vai, amado. Não vai, porque o padrão lá é outro. A pessoa não entra no céu com a mochila cheia de pecado, não. Diz que a porta é tão estreita, diz que no arrebatamento da igreja nem a roupa vai. Eu imagino uma porta tão estreita que se o botão do terno estiver agarrando, você tem que ir tirando o que está te agarrando aqui nessa terra para você passar. Não é entrar com todos os seus pecados e querer que o céu engula, não. Porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus, ele sabe. Você é que não sabe. Eu não sei, porque até hoje eu não entendi por que ele me escolheu. O que ele viu em mim. O que ele achou de mim e de você, que ele quer nos salvar de qualquer jeito. E diz aqui no versículo de número 20 e no versículo 21, Paulo ele vai dizer agora, quem és tu, homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E, amados, isso é muito interessante, porque é Deus que tem controle da vida do homem, não o homem que tem controle das ações de Deus. E Paulo ele vai dar a ideia do barro aqui e do oleiro, porque é um termo muito conhecido dentro da palavra de Deus, e Paulo está dizendo assim, seria impossível o barro dizer para o oleiro, eu não quero ser desse jeito. Impossível. O vaso, o oleiro pega aquela massa e fala, quer saber? Eu vou fazer um vaso dela, a massa que caiu. Aí ele começa a formar, pôs a alça na lateral do vaso, coloca uma tampinha em cima, e aí de repente o vaso vira, ô oleiro, essa alça está muito grande. Ô oleiro, essa boca está muito pequena, tem que alargar, não tem como. É como se o oleiro dissesse, o projeto está errado. O projeto está errado, não tem como. O barro ele não tem poder sobre o oleiro, amado. Nós não temos condição de dizermos para Deus, Senhor, está tudo errado na minha vida. É Ele que está fazendo a grande obra. É Ele quem está fazendo tudo certo, da maneira que agrada a Ele, da maneira que apraz a Ele. O oleiro, ele não vai ouvir isso. E o oleiro faz do jeito dele. E nós entendemos que Deus ele é perfeito, amado. Mas nós, quando olhamos para a natureza, tem coisa muito esquisita, não parece? É muito engraçado às vezes. Igual, você vê o beija-flor voando. Aí a flor está novinha, ele vai lá com o bico dele e dá um beijinho na flor, vai ali tirando o pólen, não sei. Mas aí tem também o urubu, que vê uma carniça podre e vai lá com o bico e afunda na carniça. Não é muito estranho? Um beija a flor, o outro beija a carniça. Mas também na nossa casa não é assim. Você não tem aquele vaso de planta maravilhosa que fica lá na entrada da casa que todo mundo fala, eu quero uma muda dessa planta. Mas na tua casa também tem um vaso sanitário também. Já pensou se não tivesse vaso sanitário lá na tua casa? Que roia que você ia passar? Hein? Ou então, se os lugares fossem alterados, o vaso de honra ficasse lá na sala, o vaso sanitário lá na sala. As visitas em casa, você ia passar um estreito. Você fala coisa, gente, espera aí só um minutinho, que deu um problema aqui. Deus, ele faz as coisas, amado. Ele faz. Ele sabe. O projeto é dele. A massa é dele. É ele quem faz as coisas do jeito dele. Aí você está aí dizendo, não, Senhor, que a minha vida não pode ser assim. Eu me calo. Eu me calo. Eu não tenho essa ousadia, não. Já tive muita. Sem inteligência, sem entendimento. Eu me calo. Sabe por quê? Quem está vendo lá no final não sou eu. É Deus. É Deus quem está vendo o final de tudo. E se Ele te chamou para junto dele, sabe o que Ele quer dizer para você? É que no final tudo vai dar certo em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Versículo 22 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Amém? Amados, o que é um vaso de ira? O vaso de ira, você quer conhecer um mesmo? Liga a televisão. Liga a televisão. Você vai ver aquele monte de gente blasfemando contra Deus. Falando um monte de besteira acerca de Deus.
Nós temos visto muito isso. Pessoas fazendo piada com Deus. Fazendo piadas com o nome do Senhor Jesus. Isso é vaso de ira. E não somente, eu digo, dos ateus ou dos pagãos, não. Quando você liga uma televisão e está lá num programa evangélico, o pastor pedindo R$1.000 para curar alguém. Isso é vender a graça de Deus. Vender a misericórdia de Deus. Isso é vaso de ira. E aí muitas pessoas, elas vendo isso, às vezes vêm perguntar o seguinte: pastor, por que Deus ele não destrói essas pessoas? Por que Deus ele não acaba com essas obras fraudulentas? Por que Deus ele não destrói quem fala mal dele? Porque diz aqui, ó, ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Deus ele podia fazer o seguinte: falou mal, pum, morreu. Mas diz que ele suportou, aqui ó, versículo de número 22, que diremos, pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. A pessoa ela fala uma vez, fala duas vezes, e ela pensa que não tem Deus. Que não existe Deus. Deus não existe, não acontece nada comigo. Deus não existe, eu falo o que quero e ele não se levanta. Mas Deus, ele tem muita longanimidade. Não é igual nós, não. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para gerar frutos de longanimidade em nós. Porque talvez, se é com você, o que tiver na mão você joga. Às vezes a pessoa está falando, está te enchendo o saco, e você está lavando uma vasilha, aí de repente você pega um copo e já jogou. Quero ver se você não cala a boca. Se está com o controle, joga o controle. Às vezes tem uma notícia na televisão, eu já vi gente quebrar a televisão quando o time perde. Você falta longanimidade. Só que Deus não. Deus é longânimo, é longânimo. A pessoa está falando, só que chega um dia que não dá mais. Porque Deus, ele é longânimo para que você se arrependa. Para que as pessoas que estão no caminho errado possam se arrepender. Aí ele vai tendo longanimidade. Mas depois que morreu, amados, acabou. Destino traçado. Destino, escolha feita. A pessoa que brinca com Deus, que é um vaso de ira, igual, talvez um dia você já foi um vaso de ira. Oh, esse pastor é um ladrão, essa igreja é terrível. E você fazer de tudo para fazer campanha contra o reino de Deus. Mas um dia, a longanimidade de Deus, ela te alcançou. E aí, de repente, você fala, eu vou fazer uma visita numa igreja. Eu acho que eu vou, que eu estou precisando de Deus, estou me sentindo vazio, tem um buraco aqui dentro. Olha essa vontade de matar, de morrer, que não sai de dentro de mim. A longanimidade dele, ela te alcançou. Mas quem brinca com Deus, amados, chega uma hora que a conta chega. E a conta, o pagamento dela é eterno no inferno, amados. Não brinca com Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Não sei como que está a tua vida hoje, se as suas atitudes escarnecem de Deus, mas hoje Deus ele está sendo longânimo mais uma vez. Mas ele não quer que você se perca. Ele quer que você se arrependa e seja transformado em um vaso de honra. Porque diz aqui, ó, no versículo de número 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Poxa, nós que somos os vasos de honra. Diga para quem está do outro lado, você é um vaso de honra. Pode usar, ser bem pentecostal aí mesmo e dizer, ô vaso de honra. Amém? Amados, somos nós. Mas por que somos nós esses vasos de honra? Porque um dia
o seu coração duro se quebrantou a Deus. Um dia, você que fazia de tudo para ir a Deus, soltava bombinha na porta da igreja na hora do culto, pá! Quer ver se esses crentes não vão embora. Amados, quando você se converte, você passa a mudar a tua essência. Você passa a ser um vaso que vai lutar para dar honra e glória para Deus. Amém? Olha o que diz em Efésios, no capítulo de número 2. Deixa marcado em Romanos 9. Vamos em Efésios 2, no versículo de número 4 e no versículo de número 5. Quando Deus, ele cumpre a justiça dele e condena um vaso de ira, Deus está fazendo justiça. Mas quando Deus, ele pega vasos de honra da mesma massa caída, ele está mostrando a misericórdia e Deus é exaltado. Diz aqui em Efésios 2, versículo de número 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, era uma massa caída, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Deus, ele nos ama, amados. Ele nos deu vida. Ele nos deu uma vida, nos deu um novo coração. Ele fez com que a tua história ela fosse escrita de novo. Para quê? Para que a sua vida ela venha honrar o Deus que te salvou, o Deus que te levantou, que te restaurou, em nome de Jesus. Amém? Então, diga assim: Deus me ama. Mas, meu irmão, entenda isso. Ele te ama sem você merecer. Você não fez nada. Eu não fiz nada. Ah, pastor, não, mas eu parei de mentir. Ué, você quer uma medalha de honra? Não, meu irmão, não é assim. Isso é mudança de caráter que vem com quem anda com Cristo. Mas a partir do momento que você entende esse amor, amados, é algo maravilhoso. Louvado seja Deus. Vamos lá, Romanos 9, versículo de número 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Amados, os vasos de honra, eles não são pessoas além de um território, não é algo territorial. Os gentios somos nós. Nós não tínhamos promessa de salvação, não tínhamos. A salvação era somente para os judeus, mas ele escolheu, amado. É soberania de Deus na salvação. Ele escolheu a cada um de nós e nos deu vida, e ele quer nos salvar. Aquele que não tinha promessa, passou a ter promessa. Aquele que não era amado, passou a ser amado do Senhor. Deus, ele te ama. Ele quer te salvar. Amém? Versículo 27. Paulo ele vai dizer aqui, versículos 27 ao 29. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que é o remanescente, amados? Embora a descendência de Abraão é como a areia que está na praia do mar, o remanescente são os filhos da fé. São aqueles que têm a fé de Deus dentro do seu coração. E Paulo ele vai usar o texto de Isaías dizendo assim, que se Deus
ele não tivesse deixado pessoas de fé, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. E aí eu quero que você amplie a sua visão. Já pensou se não tivesse igrejas na terra? Pessoas pregando? Por que Deus, ele deixou remanescentes da fé? Por causa que você, ainda que o mundo esteja em trevas, que o Brasil esteja desgovernado, você acredita que o amanhã será melhor. Você consegue acreditar, não, nós vamos dar a volta por cima. Você vê o caído e fala, vamos levantar, você vai conseguir. Isso, amados, são remanescentes da fé, porque para se ter fé, você precisa crer em algo que você não está vendo. Você precisa crer. O judeu não, ele crê no que ele vê. Ele viu ali, ele começa a acreditar. Tomé era israelita, amados. Mas aqueles que são remanescentes da fé, eles não precisam ver as coisas estarem acontecendo para acreditar que Deus é todo poderoso para mudar aquela situação. Por isso que eu digo para vocês, no nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, você pode estar vivendo o pior momento da tua vida. As trevas, elas podem estar densas à sua volta. Você não está enxergando nada. Mas Deus, ele te colocou como luz nesse mundo, sal nessa terra. E você mesmo em meio às trevas vai conseguir ver a luz de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Então nós somos remanescentes da fé, mano. Por isso que o mundo não está pior, porque nós estamos aqui ainda. Você faz o mundo melhor. Sabe por que a tua família, ela não está pior? É porque você está orando por ela. E sabe por que você não é uma pessoa pior? Porque um dia alguém se levantou para orar por você. E é isso que faz o remanescente da fé. Ele luta para que o mundo, que as pessoas à sua volta, eles sejam melhores. Porque o mundo, nós não vamos ficar em Sodoma e Gomorra, não. Deus, ele tem um lugar muito melhor preparado para todos nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para a gente concluir, versículo de número 30, até o versículo 30 e 31 diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. O que acontece, amados? Os filhos de sangue, os israelitas, eles buscavam a justificação. Só que eles não conseguiram encontrar. Porque o israelita, o judeu, o fariseu, eles guardam muito as obras, rituais. Você vê que a maioria das religiões, o que ela ensina para as pessoas? Filantropia. Ou seja, doa roupas, doa alimentos, faça boa vontade, faça boas ações, seja bonzinho. Você não vê que desde criancinha a mãe ensina o filho a fazer filantropia, a ser salvo por obras. Vira para a criança e fala, se você fizer desse jeito, você não vai para o céu, não. Aí a criança fica ali, né? Ai, meu Deus, eu não quero ir para o inferno, não. Né? Mas as pessoas que pensam assim, a religião que pensa desse jeito, ela quer ser justificada, mas não vai conseguir. Eles tentaram achar justificação pelos méritos deles. E pelos méritos ninguém passa. Tiago, ele vai dizer assim, que se você guardar toda a lei e tropeçar em uma só, você é culpado de toda a lei. Eu disse para vocês aqui, dando o exemplo de um omelete. Você chega às vezes com fome, vai fazer um omelete com 10 ovos. Aí você quebra o primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí você vai quebrar o 10º, jogou lá dentro. Aí você, esse ovo não estava bom não, estava podre.
Aí o que você faz? Você continua comendo o omelete, bate ali e fala, não, tá bom que não matar engorda. O que você faz? Você joga fora, porque comprometeu a perfeição ali do omelete que você queria fazer. E assim é no céu, o padrão lá é perfeição. Se você quer entrar ali pela lei, você tem que guardar toda ela. E nesse crivo, ninguém passa. Sabe por quê? Porque por fora você pode ser um estandarte de ouro, um bebelô da mamãe. Mas Deus, ele julga foro íntimo, o segredo do coração. O que juiz nenhum na terra consegue ver, Deus ele vê. E eu vou te dizer, o ser humano tem uma mente terrível, de um serial killer. Você imagina só, a pessoa, o ser humano, ele consegue olhar para alguém. Imagina uma pessoa, uma amiga sua, mulher, que vem com aquele vestido abóbora cintilante, que você olha até dói as vistas, e ela vem toda feliz com aquele vestido, e aí ela pergunta, olha, ficou bom o vestido em mim? Aí você, com os lábios, diz, não, ficou lindo, mas a mente fala, que barangagem, meu Deus, ficou feio demais. Olha que mente esquizofrênica, com a boca fala uma coisa e com a mente pensa outra. A pessoa vem, você está linda, dá 3 beijinhos, fala, nossa, engordou demais, meu Deus. A mente do ser humano é algo terrível. Então, pelo crivo da santidade de querer ser justificado por obras, ninguém passa. Mas por que o gentil, que somos nós, encontramos justificação? É porque nós entendemos que não merecemos nada. Que nada do que nós fizéssemos iria nos levar para o céu. Que nós só somos salvos porque um dia um justo morreu por mim e por você, mesmo ele não tendo pecado nenhum, ele pagou o preço que eu e você tinha que pagar, ele morreu em nosso lugar, para que você, por causa da justiça dele, entrasse no céu. Nós cremos nisso. Por isso que nós encontramos a justificação em Jesus Cristo quando entregamos a vida para Ele. Você fala, Senhor, o Senhor é o caminho? Então eu entrego a minha vida e quero esse caminho na minha vida. Por isso que nenhuma religião, por mais bem intencionada que seja, ela consegue salvar o pecador, amados. Porque somente sendo justificado por Cristo é que nós vamos conseguir entrar no céu. Diz aqui no versículo 32 e 33, a parte A. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. No dia que alguém te chamar de rocha de escândalo, não se preocupa não, viu? Não se preocupa não. Ou pedra de tropeço, igual muita gente fala. Amados, o que Paulo está dizendo aqui? O que é tropeçar numa pedra de tropeço? É eu procurar ser salvos pelos meus próprios méritos. Porque a pedra de tropeço é Jesus. A rocha de escândalo é Jesus. Eu vou ilustrar bem para você entender isso aqui. Imagina que você é um bom marido, boa esposa, você é um excelente profissional, você é uma pessoa que não deve ninguém, uma pessoa que só faz bondade. Todo mês você dá um bocado de cesta básica para os outros, e aí você anda com o peito estufado, dizendo, não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Aí de repente você está andando, ai, que isso? Aí você olha para Jesus, aí vê que ele morreu na cruz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, que ele pagou o preço que ninguém pôde pagar, e sem ele você não entra. Aí sabe o que acontece? Ele vira um problema para você. Porque se você não se curvar a ele, você não entra lá. Aí a pessoa, não, dá um tempo, esquece de tudo e volta a se achar a maravilha do mundo. Aí ela tropeça, ai. Aí olha para Jesus de novo, fala, ele morreu na cruz por mim, como que eu vou entrar no céu sem ele?
Então Jesus ele se torna um problema. Ele se torna uma pedra de tropeço para quem é soberba. Enquanto toda soberba não for aniquilada, a pessoa não entra no céu. Enquanto a altivez de espírito tiver na vida do homem, não, eu sou bom demais. Amados, a fila de quem se achava bom demais vai estar grande no céu. Aquela pessoa que dizia, Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa boa. Ele fala, então espera aí. Então. E aquelas pessoas que talvez muita gente diz, essa pessoa não faz nada, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí chega outro, não, eu já expulsei, já curei em teu nome. Não, espera um pouquinho. Aí ele fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Está entendendo isso, amado? Jesus é um problema para quem não quer se converter. Para quem não quer vida com Deus. Não, do jeito que eu estou aqui, eu já fiz as minhas contas. No final eu vou entrar em penúltimo no céu. Não paga para ver não, meu irmão. Jesus ele é a pedra de tropeço. Não para te matar, mas para te alertar. Porque Deus ele não quer que você morra. Ele quer que você tropece e veja Jesus. Que Ele pode te salvar. Que Ele pode mudar a tua vida. Que Ele pode te levar para um lugar muito melhor, muito maior do que você imagina. Porque quando você olha Cristo, Ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É tudo Ele. É tudo Ele. Então, quem não quer vida com Deus de verdade, ele se tornou uma pedra de tropeço. Você não vê a pessoa? Eu fico impressionado quando vem aquelas vinhetas, o homem dos milagres vai estar hoje na igreja. Um missionário não sei do que lá. Eu, se eu fosse ele, tropeçava logo e lembrava que quem muda a vida das pessoas é só um, que é Jesus Cristo. É Ele quem muda, é Ele quem faz a obra, é Ele quem nos alerta. Em nome de Jesus. E aí, ele vai finalizar aqui dizendo no versículo 33, a parte B, assim: e aquele que nela crê não será confundido. Ele colocou a pedra de tropeço ali, que quem crê naquela pedra de tropeço não será confundido. Ou seja, Paulo ele faz uma afirmação que quem crer em Cristo, este será salvo para a glória do Senhor. Amém? Amados, semana que vem nós vamos continuar no capítulo 10. Mas quero perguntar para você uma coisa, para nós orarmos. Isso é misericórdia pura. É misericórdia pura. O que Cristo ele fez por nós, o que Deus ele faz por mim e por você. Se você tinha dúvida da misericórdia de Deus, hoje você não tem mais. É tudo misericórdia dele. O ar que você respira, você está de pé, você está aqui, é misericórdia de Deus. E a pergunta é, o que você quer com Deus? O que você quer? Você quer ser um vaso de honra? Dá tempo. Deus ele pode mudar o projeto sim, mas tem que ser Ele. Você não vê aquela mulher cananeia, ela vai até Jesus e Jesus, eu não vou atender. No final atendeu ela e ainda honrou ela, dizendo que nunca tinha visto fé igual aquela mulher. Aquela mulher que estava para ser desonrada, ela virou um vaso de honra. Aquela mulher samaritana, que para todos era um vaso de desonra, se tornou um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. E a mesma coisa é você. Você pode ter sido visto dessa forma também. Mas hoje Deus, Ele quer pôr a mão e fazer de você um vaso novo. Só depende de você. Porque enquanto, amados, dá para escolhermos, enquanto dá para quebrantarmos, quebrante. Faça escolhas certas. A bênção ou a maldição? Escolhe a bênção. Deus é tão bom
que ele sempre dá cola para a pessoa. Ó, põe a bênção e a maldição diante de você. Escolhe a bênção. Ele mesmo já fala a resposta. Hoje, se você entrou aqui, não sai do mesmo jeito, não. Cristo, ele tem uma grande obra para terminar, porque ele já começou na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Vou pedir para você não falar nada agora. Deixa somente Deus falar com você. Tem coisas que a gente não consegue compreender. Mas eu não vou lutar contra Deus, contra a vontade dele. Que Deus, ele quer de mim é a vontade dele se cumprindo. Por que Deus, ele mudou a tua história, amado? Talvez você já foi preso, não sei. Talvez você gostava de um forró, de um pagode, de coisas carnais. Mas num domingo à noite, hoje, você está na casa de Deus. E teve um dia que com a tua própria boca você disse: eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente. Um dia você disse: eu morro na minha religião, mas não viro evangélico. E aí Deus, ele pegou a massa caída e fez um vaso para ele. Antes você era um vaso de ira, mas hoje Deus, ele quer que você seja um vaso de honra. Ele quer que você seja um vaso de honra para ele levar para junto dele. Igual aquela mulher, a viúva, que devia a todo mundo, por causa que estava endividada. E aí o profeta, amando do Senhor, diz assim: peça vasos emprestados para os seus vizinhos e não poucos. E quando esses vasos estiverem ali dentro da tua casa, fecha a porta. Mas não abre a porta mais não, porque quando abrir a porta o azeite vai parar. E assim, amados, está chegando o dia que Deus, ele vai pegar os vasos dele como aquela viúva e vai fechar a porta do céu e não vai abrir mais. Porque se abrir a porta, para de jorrar o azeite. Um dia você tinha selado o teu coração para Deus. E talvez você rompeu o selo do Senhor. Sua vida já foi regada pelo azeite de Deus em algum momento na tua vida, de tanta glória que Deus se manifestava. Mas no dia que você abriu a porta para o pecado de novo, o azeite parou de jorrar. Parou de jorrar. Você está vivendo com a viúva, vivei com o resto. Mas nunca mais o azeite jorrou de novo. Hoje Deus, ele está batendo na porta, é Ele que está batendo na porta. E Ele quer entrar. Ele quer entrar. Por isso que hoje, em nome de Jesus, se você não entregou a vida para Jesus, entrega. Quem crê na rocha, nunca, nunca, nunca será confundido. Ele vai te guiar pelos caminhos, às vezes mais difíceis, mas no final você vai chegar lá. Deus, ele vê lá no final. Ele já sabe. Ele já escolheu aqueles que vão chegar no final. Só que nós ainda não sabemos. Temos que perseverar.
Você se afastou da casa de Deus, está sem igreja, está sem ministério. Como que você está vivendo? Sem bússola? Não, amados. Hoje é dia de você falar com Deus: Senhor, eu fui criado para ser vaso de honra, eu tenho que te honrar. Porque o vaso de honra que não honra o seu Senhor, ele uma hora vai virar um vaso de ira. Ele deixou de honrar a Deus, dentro dele tinha vontade de honrar, mas aí se afasta e passa a ter vontade de irar Deus. Eu não sei se você tem se sentido fraco demais nesses dias, mas Deus, ele quer te fortalecer. A massa, o vaso, a massa pode até desandar. Não quer ficar de pé, ela começa a cair e tombar. Mas o oleiro, quando ele tem planos, ele vai lá e faz de novo. Ele vai lá e molda de novo. Ele vai lá e ajeita tudo no lugar. Por isso que eu quero fazer uma oração por você. Você que, por exemplo, não entregou a vida para Jesus e hoje diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você que está longe dos caminhos do Senhor, tropeçou na pedra e viu Jesus de novo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quer voltar hoje para Jesus. Hoje é o dia. Você que está se sentindo fraco, está só andando, mas andando cansado, está quase desandando, Deus, Ele quer te moldar de novo. Se tem alguém aqui desse jeito, vem aqui na frente que eu quero orar. Deus, Ele vai pôr a mão na sua vida hoje e Ele quer te moldar. Ele quer te moldar novamente. Ele quer fazer a grande obra. Ele quer fazer, deixa Ele fazer. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém quer vir? Aproveite. Aproveite. A porta ainda não se fechou. O céu ainda está aberto. Por isso que é muito importante não se perder oportunidades. Aproveitá-las. E viver para a glória do Senhor. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão direita na altura do teu coração. Você que está no teu lugar, também fecha os seus olhos. Põe a mão na altura do teu coração. Deixa eu orar pela vida de vocês. Mas eu oro com muita humildade, amados. Com toda a humildade do meu coração. Sabendo que ser vaso de honra, honrar a Deus, é uma caminhada constante. Uma caminhada constante. Para o vaso de honra hoje se tornar um vaso de escândalo amanhã, sem vigilância não dá. Por isso que, com toda a humildade do meu coração, eu oro pela tua vida, porque eu tenho condição de orar. Não porque eu sou bom demais, mas porque um dia Ele também me amou. E se Ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros, intercedendo. Então, feche os seus olhos, deixe eu orar por todos vocês. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, como o Senhor, meu Deus, constrói do nada tudo, Pai. O Senhor, meu Deus, mudou palavras, Pai. Maldições que foram lançadas quando essa pessoa era criança. Hoje está aí, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas, meu Pai, nós carecemos da Tua misericórdia. E é por isso, meu Deus, que cada pessoa que está aqui diante do Teu altar, elas precisam de Ti. Elas precisam, meu Deus, que a Tua mão abençoadora toque nelas novamente. Mas toque e reconstrua, meu Deus, essa pessoa não da maneira dela,
mas da maneira que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, fortalece esse teu filho e essa tua filha. Vai dando ânimo, meu Pai, para o desanimado. Tira, meu Deus, a culpa do coração daquele que se achava culpado. Mas hoje, meu Deus, dê um coração voltado para Ti. Assim também, meu Deus, eu oro para os irmãos que estão de pé. Porque, meu Deus, aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Então, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que nós venhamos, meu Deus, entender isso. Que o Senhor, meu Pai, tem misericórdia de quem o Senhor quer ter. E eu agradeço muito. Eu sou grato todos os dias, assim como essa pessoa é. Porque a tua misericórdia, ela nos alcançou e tem nos fortalecido no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Que nos fortaleça na caminhada da fé, para que no final dela nós sejamos verdadeiramente os eleitos do Senhor. O Senhor já sabe, mas nós todos os dias iremos perseverar para não perdermos, meu Pai, a tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.